Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo à segunda parte da série de vídeos sobre teste com lâmpada em série, como funciona, como utilizar. Estamos interessados em compreender o funcionamento desse circuito de teste e como projetar e adaptar as nossas necessidades de teste numa bancada de manutenção de equipamentos elétricos. Atenção, cuidado! Neste vídeo apresentamos algumas medidas realizadas na tensão da rede elétrica. Esta é uma atividade que oferece risco à vida e requer qualificação e habilitação específicas. Não realize atividades para as quais você não está habilitado ou qualificado. Não manuseie equipamentos ligados à rede elétrica sem as devidas medidas de proteção cabíveis, atendimento a todas as normas de segurança e o uso dos EPI corretos. Você é o principal responsável pela tua integridade física. Cuidado! Veremos os seguintes assuntos neste vídeo. Resistências em série, análise, queremos saber o que acontece quando ligamos resistência em série no circuito de corrente alternada e quando a resistência varia, quando a resistência no circuito não é constante e algumas considerações. Vamos começar pelo nosso primeiro item, analisando resistências em série em um circuito de corrente alternada. Aí temos o nosso circuito, uma fonte de corrente alternada e resistências. Considere no circuito ao lado, onde R1 e R2 são elementos puramente resistivos e constantes. Eles não variam em função da operação. Vamos analisar o comportamento do circuito em corrente alternada. Veja o símbolo de U de T. Sim, eu sei que a corrente alternada varia o sentido entre horário no circuito. Sim, eu sei que as tensões variam de polaridade nos resistores conforme o ciclo da corrente elétrica de 60 Hz. No entanto, para facilitar o desenho e análise, nós vamos num instante de tempo mostrar um sentido de corrente e de tensões. A tensão U de T no circuito mostrado é simplesmente a soma das tensões sobre os dois resistores. Estamos desprezando no momento as perdas nos cabos e conexões. A tensão em R1 é R1 vezes a corrente que percorre o circuito. A tensão V2 em R2 é R2 vezes I de T. E sabemos que I de T é U de T sobre R1 mais R2 para um determinado instante de tempo. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Temos uma rede operando em 127 volts e ligamos duas resistências em série, 31,58 ohms e 636,3 ohms. Queremos calcular a corrente eficaz no circuito, a corrente de pico no circuito. A corrente eficaz é dada por o RMS eficaz sobre o somatório das resistências. No caso, nós temos 127 dividido por 31,58 mais 636,3 e encontramos aproximadamente 0,19 ou 190 mA. Preste muita atenção nessa palavra, aproximadamente. A corrente pico, multiplicamos pela raiz de 12, dividido por 414 e obtemos 269 amperes. Aí temos o nosso circuito, R1 e R2. Para o circuito mostrado, para a tensão mostrada, a corrente eficaz é de 190 mA. Essa é um valor para este circuito. A corrente eficaz é aproximadamente 190 mA. Quando você fizer na sua casa uma máquina de calcular, você vai ver que tem uma pequena aproximação. Vai ser importante essa aproximação mais à frente. A corrente pico, 269 mA. Vemos agora que V1 de T, ou a tensão sobre R1, pode ser obtida sem precisar calcular I de T. Simplesmente o de T vezes R1 dividido por R1 mais R2. Também pode usar R1 vezes IT. Analogamente para V2, o de T é R2 sobre R1 mais R2 ou R2 vezes IT. Então temos agora as tensões nos resistores em função apenas do circuito ou também da corrente que percorre o circuito. No nosso próximo exemplo, com a mesma tensão, as mesmas resistências, vamos calcular o valor da tensão eficaz sobre cada resistor e a tensão de pico em cada resistor. A solução: a corrente eficaz RMS no circuito série é de 0,19 amperes, aproximadamente. Então estamos aproximando para 0,19 ou 190 mA. Aí nós calculamos V1, 6 volts, e calculamos R2, 121 volts. Muito simples. A tensão de pico, basta multiplicar o valor RMS por raiz de 2, 1414, e obtemos 8,48 volts e 171,1 volts, respectivamente. Observe que a maior resistência, 636,3 ohms, ficou com a maior tensão, 121 volts. E a mesma corrente percorre os dois resistores. Ligação em série. Aí está o circuito. Para esse circuito, a tensão sobre o resistor R1, menor valor, 6 volts. A tensão em R2, que tem o maior valor, 121 volts. Observe que essas tensões foram calculadas com aproximadamente uma corrente de 0,19. Não colocamos 10 casas decimais. Vamos ver por que eu estou insistindo tanto nisso. Percebeu?
entendeu? R2, ou maior valor de resistência num circuito em série, é submetido a maior tensão. Quanto maior a resistência no circuito série, maior a tensão sobre essa resistência. Vamos agora calcular potência P1 de três maneiras distintas. Nós vimos isso no vídeo de triângulo de potência, ou a potência em resistor R2, também de três maneiras distintas. No nosso próximo exemplo, claro, vamos agora querer calcular sobre esse mesmo circuito a potência média sobre cada resistor, a potência de pico em cada resistor. Aí está a solução. P1, potência sobre R1, 1,14 watts. A potência sobre R2, 22,99 watts. A potência de pico, vamos buscar por raiz de 2, aproximadamente, 2,28, 45,98 watts. Repara que nós estamos multiplicando tanto a tensão como a corrente por raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado, 2, por isso que é 2 vezes. A maior resistência ficou com a maior potência. A mesma corrente percorre os dois resistores. Aí está o circuito. Observe que o maior resistor, 636,3 ohms, R2, ficou com a maior potência, 22,99 watts. Maior resistência, maior potência no circuito em série. A tabela mostra o valor da resistência, 31,58 ou 6,6 ohms, a tensão no circuito, respectivamente 6 e 121 volts, e a potência, respectivamente 1,14 e 22,99 watts. A menor resistência tem a menor tensão e a menor potência. A maior resistência tem a maior tensão e a maior potência. A relação das tensões sobre as resistências é a mesma relação entre os valores da resistência. Nesse exemplo temos 636,13 e 31,58. A relação entre os dois é 20,15. As tensões são 121 e 6 volts. A relação agora 20,17. Mas é diferente. Lembra da aproximação da corrente? O resultado da aproximação aqui no final levou a diferença entre 20,15 e 20,17. Se pegar a máquina de calcular, utilizar 5, 6, 10 casas decimais, o valor vai tender a ser quase igual. Se você deduzir a equação, vai ser exatamente igual. R2, que é a maior resistência, ficou com quase 96% da tensão total. Quando você for trabalhar com a sua lâmpada série, se a lâmpada série tiver maior resistência, ela vai ter maior tensão. Se o equipamento sob medida, em boa condição de funcionamento, tiver maior resistência, ele fica com a maior tensão. Nesse caso, R1 ficou apenas com cerca um pouco mais de 4,7% da tensão total. A relação das potências também é a relação entre os valores dessas resistências. Nesse exemplo, temos 636,3 e 31,58 ohms. Fazemos a relação 20,16. Para a potência, 20,17. Erro apenas de aproximação. A potência total fornecida pela fonte de alimentação é 24,13 watts. R2, a maior potência, ficou com 95,28% da potência total. R1, que é a menor resistência, ficou com um pouco mais de 4,7% da potência total. E quando a resistência da lâmpada varia? Até agora, consideramos as resistências em série constantes. E quando as resistências não são constantes? E quando as resistências dependem da temperatura, que é a função da corrente circulante? Temos uma tabela onde nós temos um resistor R1, é uma lâmpada de 100 watts, 127 volts, e R2, uma lâmpada de 25 watts e ligadas em série. Inicialmente, medimos a resistência fria, vimos isso no vídeo anterior, 11,3 ohms e 50,6 ohms, respectivamente. Então, isso é potência nominal, fornecida pelo fabricante, e isto é medido com o emímetro. Aí nós temos a medida da resistência frio, de 100 watts e de 25 watts. Essa é a resistência na potência real. Quando você colocar na tomada e medir a corrente, você tem a tensão e corrente. Indiretamente, você vai ter essa resistência na temperatura de operação dela. Repara que é bem diferente. De 11,3 para 168,83 ohms. De 50,6 ohms para 764,7 ohms. Temos ainda a resistência no circuito série. Quando nós colocamos essa lâmpada de 100 watts em série com 25 watts e ligamos em 127 volts e medimos a resistência de cada lâmpada não diretamente. O que nós fazemos? Medimos a corrente no circuito e a tensão sobre cada lâmpada. Pela lei de Ohm, descobrimos a resistência da lâmpada em operação na configuração de 100 watts em série com 25 watts. Então vocês veem três resultados diferentes para cada lâmpada.
Próximo exemplo, temos uma rede de 127 volts, duas resistências agora de 100 e 27 ohms. Para facilitar a conta, vamos calcular a corrente eficaz, tensão eficaz, potência média, potência de pico. Corrente eficaz, 127 por 127, 1 ampere. A tensão eficaz sobre R1, simplesmente R1 vezes RMS, 100 volts. E sobre R2, 27 volts. Potência média, 100 watts para R1 e 27 watts para R2. A potência de pico, basta multiplicar por 2, 200 watts e 54 watts, respectivamente. Temos agora aí o seguinte diagrama. R1 agora é a resistência mais alta, 100 ohms, e ela fica com a maior tensão e a maior potência. Quando você liga resistências em série, a maior resistência fica com a maior tensão e a maior potência. A relação das tensões sobre resistências é a mesma relação dos valores das resistências. Neste exemplo de 100 e 27 ohms, relação de 100 para 27, 3,704. Como agora não tem erro de aproximação, as potências são 100 e 27, também uma relação de 3,704. Mesma relação. A potência total é 127 watts, R1 fica com 78, 74% da potência total, e R2, que é a menor resistência, fica com 21,26% da potência total. E afinal, qual é a resistência de uma lâmpada incandescente? Depende, é quente ou fria, a temperatura ambiente, já operando, isolada, em série. Fizemos algumas considerações. Quando ligamos dispositivos resistivos em série, a maior resistência é submetida a maior tensão e dissipa a maior potência. Quando queremos reduzir a corrente que passa por um dispositivo alimentado pela rede elétrica, associamos uma resistência em série ao circuito. Se queremos que a redução da corrente seja pequenininha, colocamos uma baixa resistência, ou seja, lâmpadas de alta potência. Por que lâmpadas? Podemos colocar em paralelo, e aliás vamos fazer isso na prática. Se queremos uma grande redução de corrente, para garantir que a corrente seja muito pequena, colocamos uma lâmpada de menor potência. A relação entre as resistências é a relação entre as tensões e as potências. E no próximo vídeo, e a lâmpada ligada? Com a resistência do filamento aquecido, ela operando sozinha. Existe uma relação entre a resistência do filamento na temperatura ambiente em operação aquecido? Se existe, quanto é? Aguarde o nosso próximo vídeo. E até lá. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.